Que Deus abençoe a sua vida. Sou o irmão pregador Ivonei Santos. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber novos vídeos referentemente sobre a palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, que transforma as nossas vidas. Que Deus abençoe. Para a sua meditação, neste momento, pois deixo uma palavra da parte do Senhor Deus que se encontra-se em Daniel capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, que assim diz a palavra de Deus: Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos poderá livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. É bem verdade que este livro de Daniel foi escrito aproximadamente 530 anos antes de Cristo. E Daniel, como também Ezequiel, escreveram seus livros no período ainda em Babilônia, que rei Nabucodonosor tinha levado o povo de Jerusalém em cativeiro, destruiu todos os templos de louvor e adoração a Deus que havia em Jerusalém. E Daniel, como também Ezequiel, escreve esses livros, tanto como Daniel e Ezequiel foram escritos ainda em período de Babilônia. E vemos que, de antemão, a Bíblia fala de 3 jovens aqui nesse capítulo 3 do livro de Daniel, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade é Ananias, Misael e Azarias. E vemos que o rei Nabucodonosor deu uma ordem para os prefeitos, governadores, todos os homens magistrados desta época, e o decreto foi dado para que todos viessem adorar a imagem de escultura que o rei Nabucodonosor tinha levantado sobre aquela nação. E nesse período babilônico havia 3 potências mundiais, que é Babilônia, Egito e Assíria. Assíria, Egito e Babilônia. Egito, Faraó. Síria, Senaqueribe. Babilônia, Nabucodonosor. E vemos que neste período a palavra de Deus nos orienta de certa forma que quando Nabucodonosor levanta, ergue essa imagem de escultura que tinha aproximadamente 27 metros de altura e 2,5 metros de comprimento. E a partir de então, quando eles ouvissem o som do saltério, o salgueiro, das harpas, de todos os tipos de foles de instrumentos, todos os povos, línguas, tribos, reinos e nações tinham que adorar, tinham que se prostrar, se curvar perante aquela imagem de escultura. Aqui eu vejo um tipo de fé, um exemplo de fé extraordinário, porque vemos que a Bíblia fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade é Ananias, Safira, Ananias, Misael e Azarias. E vemos que esses 3 jovens judeus, eles não se dobraram perante essa imagem de escultura que o rei Nabucodonosor tinha levantado sobre a nação Babilônia. E eu vejo aqui um exemplo de fé muito grande, porque eles não adoraram, não se dobraram perante aquela imagem de escultura que o rei tinha levantado. E aí houve uma sentença acerca daqueles que não se dobraram perante a imagem de escultura. E a Bíblia fala que os caldeus agora falam para o rei Nabucodonosor que tinha 3 jovens judeus que não tinham se dobrado perante aquela imagem de escultura, que no caso seria Ananias, Misael e Azarias. 3 jovens tementes a Deus, mesmo em império diferente, em uma cultura diferente, mas eram fiéis a Deus.
amigos de Daniel, esses 3 jovens. E vemos também que Daniel era um homem também temente a Deus, um homem reto, temente a Deus, sincero, um homem de oração, que mesmo assim em Babilônia, a Bíblia fala em Daniel capítulo 6, verso 10, que ele orava 3 vezes ao dia. E quando esses 3 jovens não se dobraram perante aquela imagem de escultura que o rei tinha levantado, e a Bíblia fala que os caldeus agora levam esses 3 jovens judeus até a presença de Nabucodonosor. E agora a Bíblia fala que o rei pergunta: eu dei um decreto para que todos os povos, línguas, tribos, reinos e nações se dobrassem perante a imagem que eu levantei sobre vós, para que vós pudesse adorar. E ali os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Azarias, Ananias e Misael, responde de certa forma: nós não podemos, nós não vamos nem te responder, ó rei, porque eles tinham certeza, eles tinham a convicção que eles não poderiam adorar a outros deuses. E vemos que em 1 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, que só há um Deus, só há um Senhor, só há um mediador entre Deus e os homens. Por isso que eles não se adoraram, não se dobraram, não adoraram aquela imagem de escultura, porque eles só serviam ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, versículo 11, que todo joelho e toda língua confessará e se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus. Então, a partir de então, o rei Nabucodonosor ficou furioso e mandou ali aquecer a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais, e amarraram aqueles 3 jovens e lançaram na fornalha de fogo ardente. E a palavra de Deus nos fala a respeito que quando foram lançados sobre aquela fornalha de fogo ardente que ele tinha mandado anteriormente aquecer 7 vezes mais. E quando lançaram esses 3 jovens judeus sobre aquela fornalha de fogo ardente, a Bíblia fala que o rei ficou pasmo, porque quando ele olha para aquela fornalha, ele não vê apenas 3 jovens, ele vê 4 pessoas sobre aquela fornalha, e eles não estavam mais amarrados, estavam soltos. Era o Filho de Deus, era o Deus vivo, era o Deus Todo-Poderoso que estava sobre a vida daqueles jovens. Porque quando se esforçamos para sermos fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente de onde estejamos, Deus é com a nossa vida, Deus honra a nossa fé. E como eles não se dobraram, como eles não adoraram, aí isso aí é uma prova de fogo. Aí o Senhor Deus entrou com eles na fornalha, e eles não tinham nem cheiro de fumaça. E a partir de então, a Bíblia fala que Nabucodonosor agora reúne prefeitos, governadores, magistrados, ministros, e fala: a partir de hoje, ele chama o Deus dos 3 jovens, do único Deus, e que só a ele poderia oferecer culto. E o versículo 29 diz assim: por mim, pois, é feito decreto pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Que assim seja na sua vida, que na sua vida não seja de outra forma, diferente, porque era um modo difícil, era um período difícil, porque Nabucodonosor mandava na Síria, no Egito,
e em todas as outras províncias de Babilônica, do Reino Norte e Reino Sul, mas ser fiel aqui nesse contexto é tudo. Ser fiel hoje e sempre é tudo. Nós falhamos? Sim. Somos fracos? Somos. Mas lembra daquilo que Jesus Cristo falou para Paulo em 2 de Coríntios, no capítulo 12, versículo 9 e o verso 10. E ele me disse: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que eu sinto prazer nas angústias, nas injúrias, nas calúnias, nas perseguições, por amor de Cristo Jesus. Porque quando eu achei que estava fraco, então que eu sou forte. Então a diferença aqui é a graça de Deus que está sobre os 3 jovens. Por isso que eles fizeram a diferença. Você também foi chamado para fazer a diferença. E que Deus abençoe a sua vida. Que você possa meditar nesta palavra viva, nesta palavra que é poderosa. E que Deus abençoe a você, a sua família, o seu lar. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que próxima semana iremos darmos continuidade referentemente sobre esta palavra. Que Deus abençoe a você, a sua casa e toda a sua família. Sou o pregador irmão Ivonei Santos. Temos um canal agora no YouTube e ativa o sininho para receber novas notificações. Nos siga também no Instagram, Ivonei76. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.